Olá, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre Gramsci, mais precisamente falar sobre legitimidade, hegemonia e Estado na obra desse pensador italiano. O Estado é o exercício da dominação pelo consentimento daqueles que lhe devem obediência. Essa proposta, essa leitura de Estado é uma leitura que vai trabalhar o conceito de legitimidade e o conceito de hegemonia. Ou seja, para o Gramsci, o Estado é, portanto, esse exercício de dominação pelo consentimento. E aí que entra a função da ideologia. Por quê? Porque se esse domínio do Estado não é apenas físico, como queriam os pensadores como Marx, o próprio Lenin, a ideia do Estado como exercício de hegemonia passa por características além das características físicas. Daí a importância da ideologia. E de qual ideologia? Da ideologia burguesa, como ponto importante nessa nova visão de Estado que o Gramsci nos traz. Se isso é verdade, ou seja, se o Estado tem esse papel de conseguir sua legitimidade pela ideologia, a sociedade civil tem um papel importante nesse contexto também. Por quê? A sociedade civil significa o predomínio dos valores burgueses, dos valores dominantes sobre os dominados. Ou seja, a sociedade civil aqui tem um papel ativo, um papel diferente daqueles que existiam, por exemplo, no Marx, no Engels e no Lenin. Ou seja, se a gente parar e pensar com um pouco de calma, o que o Gramsci está propondo é uma nova visão, uma nova leitura sobre o que é a superestrutura. Para ele, o papel da superestrutura é muito importante, tem uma relevância muito maior do que o papel que ela tem, por exemplo, na obra do Marx. E aí aparece um ponto importante da obra do Gramsci, a questão da consciência de classe. É possível para o Gramsci que haja a formação de uma consciência de classe por parte dos trabalhadores. Só que o grande obstáculo para a formação dessa consciência de classe é o próprio Estado. Já que o Estado tem uma ideologia burguesa, já que o Estado prega a hegemonia burguesa, seria muito difícil para a classe trabalhadora se desvincular dessa ideologia, dessa hegemonia, e a partir disso construir sua própria consciência de classe. Além disso, a gente tem que pensar que o Estado, além desse papel ideológico e hegemônico voltado para a visão burguesa de sociedade, o Estado ainda tem como componente-chave o seu aparato repressivo e físico. Ou seja, se a ideologia e a hegemonia burguesa não são suficientes para conquistar o convencimento das classes dominadas, o Estado ainda conta com o aparato repressivo e físico, o uso da força física, para fazer com que a visão das classes dominantes permaneça e seja a visão hegemônica dentro da sociedade. E para isso, o Gramsci vai pensar na superestrutura como algo ativo, ou seja, há uma posição ativa, há um papel ativo da superestrutura na teoria do Gramsci. E essa superestrutura vai ser dividida basicamente em dois níveis. No primeiro nível, nós teremos a sociedade civil e seus organismos privados. Esse é o primeiro nível da superestrutura na visão do Gramsci. O segundo nível é a sociedade política, e aí a gente tem o papel do Estado, ou seja, ele faz uma divisão da superestrutura. Importante lembrar que isso não é uma hierarquia. A relação entre as duas esferas da superestrutura é uma relação dialética. Portanto, a gente vai ter no primeiro nível a hegemonia, com a ideologia e os valores culturais e morais, por exemplo, e do outro lado nós teremos a dominação, que caberia por ordem direta, que caberia por sua presença física ao Estado. E aqui tem uma questão curiosa, porque na medida em que o Gramsci inverte a ordem da infraestrutura e da superestrutura segundo a visão clássica marxista, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma ênfase à sociedade civil, que funciona através do consenso, sobre a sociedade política, que funciona através do critério da força. Essa mudança é uma mudança significativa e que não deve ser ignorada quando a gente pensa no Gramsci. E além disso, ele vai dizer que a força material da burguesia serve para complementar o quadro da formação da hegemonia. Ou seja, nós temos o consenso por parte da sociedade civil, nós temos a força pela sociedade política e nós temos ainda o poder material da burguesia para fazer com que a sua hegemonia seja a hegemonia vitoriosa e conquiste o consentimento dos dominados. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: seria impossível conseguir esse consentimento só através da força. É por isso que a hegemonia da sociedade burguesa tem como alguns dos seus mecanismos a ideologia,
a cultura, seus valores morais para conquistar o consentimento das classes dominadas. Uma outra questão importante na obra do Gramsci é que a classe dominante para ele é dividida em frações, ou seja, não há uma classe dominante, existem classes dominantes que vão se sobrepor às outras pela sua capacidade material, pela sua capacidade cultural e pela sua capacidade de tomar conta dos instrumentos do Estado, ou seja, não há uma classe dominante, existem várias frações de classes dominantes que vão se unir na medida que a necessidade histórica vai exigindo. Uma questão importante, além das frações que compõem as classes dominantes, é a relação que existe entre a visão que a sociedade burguesa oferece para as classes dominadas. Para as classes dominadas, a visão oferecida é de uma sociedade estática na qual a hegemonia burguesa é aquela que deve prevalecer, não interessa o que aconteça. Ou seja, a visão que a burguesia, que as classes dominantes oferecem às classes dominadas é uma visão estática da realidade, quebrando a dialética e a possibilidade dessa classe romper com mais facilidade a visão hegemônica que lhe é imposta. A hegemonia seria, portanto, a síntese dialética da relação entre essa sociedade civil, formada e controlada pela classe burguesa, e o Estado e seu aparato coercitivo, seu aparato repressivo e físico. A hegemonia seria, portanto, a síntese dessas duas esferas que compõem o que a gente chama de Estado burguês. Ou seja, não são somente as forças produtivas que garantem a hegemonia. O que garante a hegemonia junto com essas forças produtivas é o que o Gramsci chama de hegemonia da consciência. De qual consciência? Da consciência das classes dominantes burguesas sobre as classes dominadas. Entretanto, tem uma relação curiosa que o Gramsci aponta para a gente aqui. Na medida em que a sociedade civil e o Estado operam em esferas distintas, há também uma diferença na velocidade das respostas da sociedade civil e do Estado com relação às questões sociais que se apresentam. O Estado vai ser um pouco mais lento por conta do seu quadro administrativo e burocrático. Por outro lado, a sociedade civil é mais dinâmica, e esse dinamismo da sociedade civil tem muito da presença dos meios de comunicação de massa, ou seja, a sociedade civil usa os meios de comunicação de massa para oferecer respostas mais rápidas do que aquelas oferecidas ao Estado. Não é que o Estado não use os meios de comunicação de massa, mas o Estado vai estar sempre preso no que diz respeito às respostas muito rápidas por conta das suas funções burocráticas e administrativas, ou seja, as classes dominantes usam dos meios de comunicação de massa para vender as suas ideias, para vender seus valores, para vender sua moral para as classes dominadas, oferecendo às classes dominadas respostas rápidas diante das demandas e das dúvidas ou dos questionamentos que são formados por essas classes dominadas. E aí a última questão relacionada ao Gramsci nessa nossa breve conversa é a questão da revolução passiva. O Gramsci acredita que as modificações podem acontecer a partir de pequenas ações das classes dominadas. E aí ele destaca bastante a importância dos intelectuais. Quem são os intelectuais? Os intelectuais são aqueles que veem, que conhecem a visão das classes dominantes, conhecem suas contradições e poderiam, num determinado momento, oferecer instrumentos para as classes dominadas vencerem essa hegemonia das classes dominantes. Essa revolução passiva é possível dentro do Gramsci na medida em que ele acredita que as mudanças vão além da esfera econômica. As classes dominantes respondem a essa revolução passiva mudando as estruturas do Estado, mudando as estruturas da sociedade civil, na medida em que elas entendem ou percebem que as classes dominadas vão entendendo um pouco mais sobre a estrutura social, econômica, moral e econômica desse processo todo. Ou seja, na medida em que as classes dominadas começam a apresentar respostas frutos dessa revolução passiva, as classes dominantes mudam as suas estruturas, elas mudam as estruturas do Estado para que as classes dominadas tenham que continuar procurando respostas que quase nunca são encontradas. Um abraço.